Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um seminário virtual da Comunidade Educativa SEDAC. Sou Ângela Luiz, coordenadora de Gestão Educacional e Escolar da comunidade, e hoje teremos o prazer de conversar sobre um tema muito importante para a gestão da educação: o financiamento e suas relações com as aprendizagens dos alunos, com Fernando Mendes, também coordenador da área de gestão na comunidade, formado em Relações Internacionais, atuando desde 2002 na construção de políticas públicas educacionais em diferentes secretarias municipais de educação. Já é senso comum que os recursos são fundamentais para a garantia de uma educação de qualidade a todos e cada um dos alunos matriculados nas redes públicas de ensino. Como então assegurar que em um momento de redução de receitas como o que estamos vivendo, possamos buscar formas alternativas para qualificar o investimento dos recursos disponíveis e garantir o direito à educação? Esse webinar foi pensado no contexto do programa Parceria Votorantim pela Educação, a partir de uma demanda dos gestores municipais participantes do programa, que têm encontrado dificuldades na viabilização desses objetivos. É uma iniciativa da Comunidade Educativa SEDAC, em parceria com o Instituto Votorantim, e contamos com a sua participação nessa conversa sobre os instrumentos de planejamento orçamentário como aliado da gestão municipal, com foco na aprendizagem dos alunos. Nós temos aqui conosco a Carol, que vai cuidar de nos passar as questões de vocês, os comentários, que serão muito bem-vindos para enriquecer nossa conversa. Nós pensamos algumas questões que, de acordo com a nossa experiência, podem ajudar o gestor a pensar sobre isso, mas as perguntas, as dúvidas serão muito bem-vindas neste bate-papo, ok? Então, Fernando? Bom, inicialmente queria agradecer a oportunidade de estar novamente com vocês e poder discutir, colocar em pauta a importância de uma discussão sobre o planejamento, os instrumentos de planejamento orçamentários da rede e como estes, eventualmente e necessariamente, estão a serviço da garantia da aprendizagem dos alunos. Então, é um prazer estar com vocês e espero que eu possa contribuir com a discussão e com essa temática. Boa tarde para todo mundo. Bom, então, Fê, para a gente começar essa conversa, você poderia falar um pouco mais sobre as relações que existem entre esse tema, financiamento da educação e a aprendizagem dos alunos? Eu acho que o primeiro ponto fundamental é a gente reconhecer que todos os recursos previstos na Constituição e destinados à educação estão para garantir a aprendizagem dos alunos. Então, nós temos algumas cláusulas na Constituição que prevêem a destinação da arrecadação, de parte da arrecadação dos impostos para viabilização de uma educação de qualidade. Então, nós temos, a partir desses instrumentos, desses dispositivos constitucionais, uma previsão legal de investimento mínimo em educação nas despesas relacionadas à manutenção e ao desenvolvimento do ensino. O que é importante a gente considerar? Que toda vez que um secretário de educação, uma secretária de educação, uma equipe decidem investir um recurso ou planejar o investimento de um recurso, é fundamental que se tenha uma clareza muito efetiva de como é que esses recursos estão garantindo, estão relacionados à viabilização de estratégias que assegurem a aprendizagem de cada um dos alunos. Então, é fundamental que as equipes tenham isso no horizonte e que, de alguma forma, e que efetivamente esses investimentos sejam realmente garantidos para essa viabilização. Tá, então a pergunta que sempre vai acompanhar toda tomada de decisão é se essa decisão, esse planejamento estará a serviço da aprendizagem dos alunos, né? Então, nesse sentido, cuidar do orçamento, do planejamento orçamentário é crucial para a gente chegar no direito à aprendizagem dos alunos, né? E aí, quais os documentos que você destacaria como sendo os principais documentos de planejamento do gestor no cotidiano da gestão da secretaria? Então, assim como a previsão constitucional para a viabilização das receitas e do investimento em educação, há também na Constituição e nas outras legislações algumas indicações de instrumentos de planejamento que possam
organizar e planejar a gestão dos recursos públicos de uma maneira geral. E a educação não fica fora dessa questão. Então, é fundamental que a gente reconheça a importância dos instrumentos de planejamento orçamentário, especialmente a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual como instrumentos de planejamento geral da administração pública. Quando a gente traz esses instrumentos para dentro da educação, é fundamental que a gente também relacione esses três instrumentos, que são instrumentos que planejam a execução orçamentária de uma prefeitura ou de um estado, com os documentos que também planejam e que estabelecem metas para a educação para suas atividades. Então, a gente pode aqui destacar o Plano Municipal de Educação ou o Plano Estadual de Educação. De alguma forma, esses instrumentos de planejamento orçamentário precisam estar vinculados a este planejamento de longo prazo, no caso, que é o Plano Decenal de Educação de Estados e Municípios. Tá, então, é crucial, então, que os gestores estejam atentos, né, aos momentos de planejamento com esses documentos que você destaca. A gente está vivendo um contexto não muito favorável em relação aos recursos, né? Como a gente disse no começo, um momento de arroxo fiscal e de diminuição desses recursos, né? Isso vai fazer com que os gestores sejam cada vez mais demandados em qualificar seus planejamentos, porque a gente tem um rigor, né, no uso desses recursos. Então, que recomendações você faria a esse gestor, neste momento, em relação ao planejamento através desses documentos? Eu acho que é importante que complementando o que eu havia dito anteriormente, Ângela, acho que é importante que a gente reconheça esses instrumentos como instrumentos que apoiam a gestão efetivamente. Então, a gente está dizendo, por exemplo, do Plano Plurianual, que é um planejamento orçamentário da Prefeitura para os próximos 4 anos da gestão. Ele sempre se inicia no segundo ano da gestão de um governo, né, seja ele municipal ou estadual, e vai até o primeiro ano da primeira gestão do próximo governo, do governo de continuidade. A Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA, por sua vez, são publicadas e construídas anualmente e definem também diretrizes, no caso da LDO, para execução orçamentária, e a LOA versa mais sobre a execução orçamentária, as dotações orçamentárias. Esses 3 instrumentos, somados ao Plano Municipal de Educação, dão uma perspectiva bastante importante sobre a importância do planejamento. Então, relacionando as metas do Plano Municipal de Educação com a perspectiva e previsão orçamentária para os próximos 4, como é que as redes de ensino conseguem fazer relações entre as metas consignadas no Plano Municipal de Educação e os recursos orçamentários disponíveis? Então, entrando especificamente na questão que você acabou de fazer, Ângela, como é que neste contexto de arroxo arrecadatório, em que a maioria dos municípios tem percebido uma queda na arrecadação, e isso impactará diretamente a execução orçamentária das redes de ensino, como olhar essa perspectiva de arrecadação para os próximos 4 anos poderá garantir instrumentos para que você possa fazer um planejamento vinculado às suas metas de longo prazo, no caso do Plano Municipal de Educação. Então, é uma oportunidade que as equipes das secretarias de educação do Estado e do município tenham para verificar essas perspectivas de previsão orçamentária para os próximos 4 anos e priorizar aquelas ações que são prioritárias para a consecução das metas do Plano Municipal de Educação. Né? Então, é fundamental que a gente estabeleça essa relação, destacando aí, principalmente, a importância de que essas equipes conheçam e se apropriem desses conteúdos e das perspectivas orçamentárias para os próximos 4 anos da Prefeitura. E aí eu queria destacar, Fê, que no nosso contexto é muito comum os municípios que não são ordenadores, né, de despesas e do uso desses recursos. E aí eu queria que você desse uma dica, né, para esses municípios, que a gente tem ouvido muito isso, que tem na Secretaria de Planejamento ou na Secretaria de Finanças o órgão gestor dos recursos. Como é que o gestor pode
ainda que ele não seja ordenador, se apropriar de todo esse planejamento? Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa destacar é, fundamentalmente, que, embora muitas vezes essa definição, esse acompanhamento mais minucioso esteja a cargo de outra secretaria, isso não isenta nem o secretário de Educação, nem tampouco as equipes técnicas de desconhecer o que prevê as peças orçamentárias que tratam dessa temática, né, desse assunto. Então, é fundamental que que quem atua em Secretaria de Educação possa saber quanto de recurso está previsto, quais são as estimativas de despesa que vão em cada uma das categorias de despesa, de receita. Então, quanto vai gastar de pessoal, quanto vai gastar de prestação de serviço, de custeio, e como, eventualmente, tudo isso pode ajudar nesse planejamento da priorização das despesas. Então, embora muitas dessas equipes não sejam ordenadores de despesa, é fundamental que vocês acompanhem a execução orçamentária, inclusive dando perspectivas para o planejamento e o ajuste eventual que seja necessário para a consecução aí das metas da Secretaria de Educação. Então, cabe ao secretário de Educação e alguém da equipe ir atrás dessas informações e buscar conhecer essas peças e conhecer o que está previsto e ver a adequação do que foi previsto em relação ao que ele tem para cumprir na proposta pedagógica da rede, né? Sim. E nesse sentido, Ângela, só complementando, é fundamental que vocês, equipes de Secretaria de Educação, conheçam as peças orçamentárias, porque só com essas informações e também com o acompanhamento das despesas é que vocês vão conseguir fazer um planejamento para garantir um atendimento de qualidade aos alunos, né? Então, mesmo as equipes mais pedagógicas que se relacionam às temáticas mais pedagógicas também precisam conhecer e se apropriar dessas temáticas, de modo que a sua pauta, as demandas que venham da escola, através dos supervisores, dos coordenadores pedagógicos e dos diretores, também possam pautar e organizar aí o planejamento orçamentário das redes de ensino. Acho que isso nos leva a um outro aspecto que eu acho que é muito valioso nessa nossa conversa, que é a importância da transparência e da participação de diferentes atores nessa discussão das equipes de secretaria, né? Então, que aspectos você destacaria para o secretário de Educação que ele vai precisar cuidar e vai precisar estar atento para assegurar também esse aspecto que hoje é muito importante para a gestão do ensino nessas redes? Nós estamos falando de uma política de educação efetiva, e uma política de educação se constrói de maneira democrática. Então, os atores das redes de ensino precisam participar e conhecer as peças e o planejamento orçamentário das redes de ensino. Com isso, cada uma das redes de ensino podem atribuir uma característica bastante importante na gestão dos recursos públicos, que é o controle social. Então, como é que as equipes das escolas, os professores, os alunos, os pais, os familiares, as equipes da Secretaria de Educação também conhecem, como é que eles participam desse processo de planejamento da execução orçamentária da Secretaria de Educação, nos pontos que são possíveis, né? Então, tirando as despesas que já são fixas, como é que eles podem incidir positivamente nesse planejamento, de forma que a realidade e as necessidades das escolas também estejam explícitas nesse planejamento. Então, é fundamental que a gente reconheça o PPP como um instrumento também de apoio ao planejamento da Secretaria de Educação em relação ao orçamento e à execução financeira, né? Então, como é que, utilizando-se dessas informações, desse projeto político-pedagógico construído de maneira democrática lá na escola, isso também subsidia a gestão da Secretaria de Educação como um todo nesse processo de planejamento e de acompanhamento da execução orçamentária das redes de ensino. Tá, então isso que você está dizendo leva a gente a entender que é
importante que a secretaria tenha relação direta também com a escola e com as demandas que estão previstas nesse projeto político-pedagógico para poder assegurar condições para atendê-las no decorrer da gestão, né? Porque muitas vezes, se a secretaria desconhece as demandas que estão na escola, como é que a escola pode cumprir com a construção desse projeto político-pedagógico, né? E aí, a gente vai avançando com essa conversa e este ano, na parceria Votorantim pela Educação, diante dessas demandas e de tantas questões que estão aí em voltas à gestão educacional, os municípios tiveram a oportunidade de escolher uma temática dentre 3 temáticas oferecidas para discussão, né? Então, a primeira temática, os espaços como ambientes de aprendizagem, a gestão pedagógica inclusiva e a avaliação institucional participativa. Então, nesse bloco de perguntas, a gente vai conversar com o Fernando sobre alguns aspectos específicos que a questão do financiamento tem com cada uma dessas temáticas, né? A gente entende que essas 3 temáticas não contemplam todas as questões que estão previstas aí nas secretarias, mas elas têm mostrado para nós que foram muito adequadas de acordo com as demandas que estão dadas atualmente, né? E a gente sabe, começando a falar aí pela temática espaços como ambientes de aprendizagem, que hoje em dia é um grande desafio para as redes de ensino assegurar uma manutenção adequada dos espaços. Imagina só num contexto de diminuição de recursos, o quanto que isso acaba tendo impacto. E a gente também sabe que esse tema é um tema que aparece muito, né? Quando a escola é criticada, tem aparecido muito na mídia, os espaços e a infraestrutura da escola é sempre um objeto de muita conversa, né? E de muitas críticas, de muitas questões aí. Quais cuidados, Fê, você acha que o gestor precisa ter para poder garantir a manutenção adequada desses espaços, nesse momento que a gente tem, com esses recursos que tem? Que dicas você daria? Qual o enfoque que o PVE tem dado a isso também nos municípios para potencializar essa questão da infraestrutura? Acho que tem um aspecto interessante nessa pergunta, Angela, que acho que é importante a gente ressaltar. De alguma forma, nós educadores temos pouca participação e envolvimento quando o assunto se trata de financiamento da educação. E é fundamental que a gente se aproprie dessas temáticas, inclusive para que a gente possa entender melhor e reconhecer melhor quais são os principais recursos que garantem o custeio da educação brasileira e que a gente possa reiteradamente solicitar a sua ampliação. Então, quando a gente trata aqui especificamente dos recursos disponíveis, a gente não está dizendo que são os recursos necessários. A gente está dizendo que é fundamental reafirmar que a educação brasileira precisa, sim, de um incremento nesse investimento em educação. No entanto, é importante que a gente se aproprie disso para saber efetivamente como e onde a gente pode investir melhor esses recursos novos que tomara cheguem para a educação pública brasileira. Bom, em relação especificamente à pergunta dos espaços, esse ano no PVE, os municípios tiveram a oportunidade de fazer um levantamento da situação dos espaços, da infraestrutura física dos espaços escolares. Esse levantamento é um levantamento preliminar que pode ser aprofundado e discutido aí junto com a equipe técnica da Secretaria de Educação, e com ele vocês podem estabelecer prioridades na execução orçamentária para os próximos 4 anos da Secretaria de Educação, ou seja, a partir desse levantamento realizado entre o ciclo 1 e o ciclo, entre a pactuação e o ciclo 1, qual é a situação da infraestrutura física das escolas de uma maneira geral? Né? Quais são as escolas que estariam dentro de um nível de prioridade em que precisaria de uma intervenção mais efetiva e mais rápida dentro desse contexto, certo? Quais são as outras demandas que eventualmente seriam prioritárias? Como é que esta demanda que é prioritária conversa com o planejamento orçamentário para os próximos 4 anos? Como é que esta priorização é construída a partir dessas informações que foram coletadas ao longo desse percurso?
Então, é fundamental que a gente pense que, ao longo deste ano, a gente está construindo um documento orientador que vai tratar um pouco da discussão desse princípio a respeito do que é um espaço um espaço como um ambiente de aprendizagem, né? Um ambiente de aprendizagem efetivo, onde as aprendizagens ocorrem a todo momento. Então, é fundamental que a gente pense nesta perspectiva, a partir dessa construção, e como é que a garantia desses espaços, desse espaço como ambiente de aprendizagem, está prevista também no planejamento orçamentário da Secretaria de Educação. Então, é uma oportunidade que a equipe da Secretaria tem de estabelecer prioridades e garantir a execução desse orçamento para os próximos 4 anos, para que as escolas assegurem ambientes de aprendizagem e que, de alguma forma, assegurem aí o direito à educação. E aí, retomando um pouco o que você disse no início, né, dessa questão, inclusive o Plano Nacional previa, né, uma ampliação dos recursos necessários, né? Mas a gente sabe que no tratamento que tem sido dado essa discussão no PVE, também tem muito a otimização de espaços existentes, né, de recursos que já vêm através de políticas, porque acho que numa conversa anterior, num webinar anterior, nós falamos muito da questão dos recursos, não só como os recursos financeiros, mas outros recursos que estão disponíveis na rede, né? E que dentro dessa temática do espaço e pelas vivências que os formadores têm trazido, tem assegurado uma discussão valiosa para a Secretaria, né? Então, o que você destacaria sobre esse aspecto específico desse tema, que é de potencializar recursos que já existem? Que leitura você faz dessa questão dentro do programa? A gente precisa entender que tudo que está dentro da escola são recursos, certo? São recursos para a aprendizagem. Ora, os professores são recursos para a aprendizagem, os mobiliários são recursos para a aprendizagem, os materiais são recursos para a aprendizagem, e toda vez que que esses insumos da educação que estão voltados à garantia dessa aprendizagem não estão destinados a isso, é um desperdício. Então, é fundamental que a gente pense como os recursos disponíveis da escola, aqueles que estão ativos da escola para a aprendizagem, estão destinados para essa finalidade. Então, está na hora da gente olhar para os espaços, olhar para os materiais, olhar para as horas de atividade, que também são recursos potentes para a garantia de uma educação de qualidade. As horas de atividade que você se refere às horas de formação dos professores no contexto da escola. Em contexto de trabalho. Então, todos esses são elementos que precisam estar potencializados à aprendizagem dos alunos. Então, é fundamental que vocês, na escola, pensem nessa perspectiva de forma que isso também possa estar voltado ao seu objetivo principal. Certo. Uma outra questão importante, aí relacionada à temática da gestão pedagógica inclusiva, né? Ela está, que a gente pode discutir na perspectiva que a gente tem feito no PVE, que é da gestão que reconheça e que favoreça os diferentes contextos e as especificidades desses meninos que já estão matriculados, desses alunos que estão nas redes de ensino público, e que tem sido um grande desafio para os gestores, né? O que você daria, né, de sugestões, de contribuição para essa questão da gestão pedagógica, considerando essa diversidade de contextos e de especificidades dos alunos, inclusive dos alunos que têm algum tipo de deficiência? Olha, é fundamental que essa caracterização e esse levantamento e o reconhecimento da diversidade da escola seja um elemento fundamental no planejamento das escolas e das redes de ensino, né? Então, é importante que a gente leve em consideração, como eu já disse, o PPP como um elemento importante nesse processo, que é reconhecer que essa caracterização da comunidade escolar, essa caracterização dos alunos possam ajudar o planejamento da escola nesse atendimento da sua especificidade.
Uma vez que isso esteja contido no PPP da escola e que esse PPP é homologado pela Secretaria de Educação quando é um sistema de ensino, isso precisa efetivamente pautar o planejamento da execução orçamentária, de modo que esses recursos, aqueles recursos que já estão disponíveis, que já estão previstos no orçamento, eles sejam assegurados para garantia de insumos e de condições estruturantes para atendimento desses alunos nas suas mais diversas necessidades, inclusive os alunos com deficiência. Então, é fundamental que haja uma preocupação das escolas e das equipes da Secretaria de Educação, de forma que estes elementos e essas informações e essa caracterização da sua comunidade, as suas especificidades, possam ser marcas do planejamento e da referência da execução orçamentária da rede de ensino. Então, essa caracterização é fundamental, o levantamento dessas especificidades é fundamental, e é fundamental pela escola, porque quando a gente trata, Ângela, de rede de ensino, a gente precisa entender, de fato, uma rede articulada, né? Não um conjunto de escolas, mas uma rede articulada que se apoia e que, para que isso se efetive, há necessidade de um trabalho colaborativo. Então, as informações que são coletadas e organizadas dentro do contexto da escola precisam chegar à rede, ao órgão central da Secretaria de Educação, e essas informações, quando chegam no órgão central, precisam subsidiar as informações, o planejamento orçamentário, por exemplo, né? Mas a gente pode falar do planejamento da merenda, do planejamento do transporte, do planejamento da distribuição do material, da compra e licitação do material escolar. Então, é fundamental que a gente assegure que essas informações, que a Secretaria não seja um grande repositório de informações, mas que ela use essas informações também para o seu instrumento. Para assegurar o direito de todos os meninos que estão na rede. Porque, normalmente, essa temática da gestão pedagógica inclusiva, ou da educação inclusiva, ela fica muito associada à questão dos alunos com deficiência, né? E a gente, no programa, está trazendo uma perspectiva que é da inclusão, na verdade, de todos aqueles com as suas diferentes demandas, né? Então, eu acho que isso tem sido bastante impactante, assim, nas discussões que os municípios têm feito, têm provocado com as suas equipes, né? Eu acho que é um elemento importante para a gente fazer problematizações sobre como as secretarias de educação estão organizadas, né? Então, quando se faz um planejamento de uma compra e que isso está previsto no orçamento, como é que essa compra, por exemplo, de insumos de materiais pedagógicos, está atendendo às especificidades das escolas na sua diversidade e na sua necessidade. Então, um exercício para as equipes da Secretaria de Educação é olhar para a caracterização das escolas do PPP e relacionar essa caracterização à sua pauta de compra, à sua organização da formação, aos desafios das aprendizagens dos alunos e como é que isso está a serviço dessa aprendizagem. Porque a gente precisa reconhecer que, mesmo quando esse recurso, mesmo quando se materializa em materiais pedagógicos, né, na realização de formações pela Secretaria de Educação, ou na aquisição de mobiliário, e o que quer que seja, isso precisa estar, de alguma forma, articulado com o princípio da aprendizagem dos meninos. Então, é fundamental que essa reflexão da execução orçamentária também paute o processo de informação e de planejamento das equipes da Secretaria de Educação e também das equipes escolares. Bacana, Fê. E aí, acho que tem o terceiro tema que a gente tem desenvolvido no PVE é a avaliação institucional participativa e através dos indicadores de qualidade desenvolvidos pela ação educativa, o INDIC. E aí eu queria que você comentasse com os municípios que estão nos ouvindo agora e que estão nessa temática, de que maneira essa temática se relaciona à questão do financiamento. Né? Como é que o financiamento tem uma relação direta com esse tema também, que está aí presente em vários dos municípios que estão participando do PVE? Olha, nós temos dois elementos aqui que são fundamentais para a gente discutir tudo isso. O primeiro é que há uma informação, há um processo, na grande maioria dos municípios, de realização de uma avaliação institucional participativa, que nada mais é de uma grande oportunidade de saber o que a escola, o que a comunidade escolar pensa da escola e do trabalho da escola.
Isso para cada escola já é um instrumento valioso, porque é uma oportunidade de reavaliar suas ações e de qualificar essas ações para que esse atendimento seja mais voltado à necessidade de todos esses componentes que compõem a comunidade escolar. Por um outro lado, para a Secretaria de Educação, é um raio-x da rede, onde há uma identificação das principais fragilidades e há uma identificação de quais são os principais pontos, os pontos prioritários que eu preciso melhorar na minha gestão para garantir que essas comunidades possam ter uma educação mais de qualidade a partir dessa avaliação. Bom, onde entra a questão do planejamento e da execução dos instrumentos de planejamento orçamentário? Todos os municípios agora têm até 31 de agosto, inclusive, para construir os seus planos plurianuais, que são aqueles planos que eu já mencionei anteriormente, para os próximos 4 anos da gestão. É importante que vocês conheçam e se debrucem sobre esse documento e pensem como é que essas demandas que estão vindo da escola, a partir da avaliação institucional participativa, podem pautar a priorização daquilo que precisa ser qualificado, certo? Então, a partir desse raio-x, a partir do envolvimento da comunidade, a partir daquilo que a comunidade avalia da escola, o que a secretaria precisa fazer, ou precisa garantir nos próximos 3 anos de gestão, considerando que a gente já está aí na metade, mais da metade do primeiro ano da gestão, o que precisa assegurar para garantir que a escola ofereça uma educação de qualidade para todos esses alunos, nas suas especificidades. Este é um bom exercício de priorização e de aprofundamento na pauta de gestão orçamentária e instrumentos de planejamento das redes públicas municipais, de ensino, estaduais também, e é uma oportunidade de um exercício democrático de um planejamento que envolva as necessidades que estão sendo apontadas por essa comunidade lá na ponta, né? Porque é a voz da comunidade chegando e pautando o orçamento da Secretaria de Educação. E é uma oportunidade de fomento a um controle social mais efetivo. Então, a gente tem casos, né, exemplo do Espírito Santo, de Conceição da Barra, que vem fazendo uma construção participativa através da avaliação institucional do INDIC e do fortalecimento dos conselhos, também para pautar as prioridades do plano plurianual. Então, esse é um exercício de apropriação e de envolvimento dessa comunidade em temáticas relacionadas à execução do orçamento público. Então, é também uma oportunidade de formar a cidadania para o acompanhamento do orçamento público da educação. É uma belíssima oportunidade para que a gente torne isso uma pauta efetiva. Você traz um conteúdo que é bem importante na temática avaliação participativa, que é o fortalecimento dos conselhos, né? Acho que todos os formadores que estão em campo têm trazido notícias de que muitas vezes esses conselhos eles existem, mas eles existem muito burocraticamente e através das discussões eles estão ganhando esse lugar do controle social e da parceria, né, com o gestor, que eu acho que essa é uma questão importante que você falou no começo, de garantir a transparência, de garantir a participação, trazendo esses diferentes atores, e o PVE tem favorecido essa experiência nos municípios que estão discutindo a temática de avaliação, né? Eu observei, Fernando, durante a gente falando sobre os 3 temas, que, independente do tema, o gestor tem a oportunidade de pensar a questão do financiamento dentro dos processos da gestão, né? Porque em todos eles tem um diagnóstico, tem uma possibilidade de priorização nesse planejamento que está nas mãos deles agora, poderem fazer, e tem um monitoramento, né? Que eu acho que é outro aspecto que a gente precisa sempre relacionar, que o uso dos recursos não está só no planejamento, também está no monitoramento, né? E aí eu queria que você falasse um pouco de que ferramentas o gestor tem hoje que podem auxiliá-lo nisso. Quer dizer, eu planejei, pensei, eu tenho o Plano Municipal de Educação, então eu posso olhar para a minha prioridade que foi definida nos espaços, ou na gestão pedagógica inclusiva, ou na avaliação institucional participativa, em relação ao meu plano municipal, e planejei. Mas quais são os recursos que eu tenho hoje, ferramentas virtuais, que podem auxiliar o gestor no monitoramento desse planejamento, né? Que é um aspecto da gestão que é muito importante.
Então, especialmente em relação a isso, as secretarias municipais de educação têm uma ferramenta valiosa, que é o Convívio Educação, que tem a possibilidade, que tem dentro da sua área, no seu ambiente virtual, instrumentos de acompanhamento da execução orçamentária, da distribuição de materiais, da formalização e execução dos contratos com as empresas, de acompanhamento de pessoal, de mapeamento de infraestrutura, e tudo isso efetivamente tem relação com o acompanhamento, orçamentário. Por quê? Porque todas essas questões que se materializam dentro da escola, como materiais imobiliários, pessoal e etc., são recursos que estão para a garantia da qualidade da educação e de uma educação significativa e sólida para esses estudantes. Então, é fundamental que a gente pense nessa perspectiva e utilize essa ferramenta também como uma ferramenta de acompanhamento dessa execução orçamentária. E além dessa ferramenta, a gente também tem o site da FNDE, que disponibiliza para todos os municípios os recursos financeiros destinados para cada uma das escolas e para cada uma das secretarias municipais e estaduais de educação. Essa é uma ferramenta importantíssima para controle social, porque ela socializa aquilo que efetivamente cada um dos municípios estão recebendo, né? Então, é uma ferramenta importante para que essas equipes possam saber qual é o volume de recursos que está chegando, onde é que está sendo gasto, e para esse acompanhamento é uma oportunidade que vocês também acompanhem a execução orçamentária de cada uma dos municípios através do site do CIOP, que é uma ferramenta do Tesouro Nacional e que disponibiliza a quantidade de receitas, ou seja, a quantidade de dinheiro que entrou em cada uma dos sistemas municipais e estaduais de ensino e cada uma das despesas realizadas por categoria de despesa. Então, quanto foi gasto em pessoal, quanto foi gasto em custeio, que são os materiais, as prestações de serviço, os contratos, e quanto foi gasto em capital, que é edificação e manutenção e compra de equipamentos para as redes de ensino. Então, é uma oportunidade de você também pautar, seja na Secretaria de Educação ou também nas escolas, esse acompanhamento orçamentário desse investimento educacional de uma maneira mais efetiva. E, Fernando, nós acabamos não comentando quais seriam hoje as principais verbas que chegam para a Secretaria de Educação voltadas para a gestão do ensino, para a gestão da rede. De maneira assim, bem objetiva, quais são os recursos que o secretário tem para gerenciar em favor da aprendizagem dos meninos? Então, a gente tem a primeira receita é o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização da Educação Básica, que é um recurso federal que sai do município, vai para a União e que redistribui a partir do número de alunos matriculados na rede de ensino. O segundo é a Receita Municipal, então são aqueles impostos que são relativos ao município, então IPTU, ISS, que vão, 25% da arrecadação desses recursos vem para uma conta da educação, mas é uma receita municipal, porque são dos impostos municipais, e nós temos as transferências automáticas, permanentes e voluntárias, que são o salário educação, que é permanente. Nós temos também as automáticas, que são os grandes programas de financiamento da merenda, do transporte escolar, por exemplo, e as voluntárias, que são mais educação e essas outras despesas que chegam para as escolas ou para os municípios. Então, a gente tem esses três grandes blocos de despesas. E são a partir desses três grandes blocos de receita que são realizadas, são fornecidos os insumos para as escolas. Tá, então, essas ferramentas anteriores de monitoramento
são importantes para que o gestor possa acompanhar a entrada dessas receitas e em relação às despesas que ele tem, para ele ter uma conta que feche. Sim. Né? Porque a gente sabe que tem municípios que a conta não fecha, né? A gente tem municípios vivendo algumas dificuldades em relação, inclusive, à questão do pessoal, e tudo isso pode ser antecipado num bom diagnóstico e num bom planejamento e monitoramento dessas condições, né? É fundamental você ter abordado isso, Ângela, principalmente pelo seguinte, as folhas de pagamento dos municípios tendem a ou se manter, se estabilizar, ou a crescer por conta dos planos de carreira. E a arrecadação dos municípios vem caindo ao longo dos tempos, principalmente por conta do incremento econômico que vem, da atividade econômica que vem caindo vertiginosamente aí nos últimos tempos. Isso faz com que a receita da educação diminua, né? Então, é fundamental que as equipes da Secretaria de Educação, mas não só as escolas também, pensem e reflitam sobre este desafio, né? Porque o maior ativo e o maior investimento em educação que acontece nos municípios é pagamento de pessoal, né? Então, é fundamental que haja um equilíbrio entre aquilo que o município recebe para pagamento de pessoal e aquilo que é a despesa prevista para o ano. Então, é fundamental que, do ponto de vista da Secretaria de Educação, ela equilibre esses dois pontos, e do ponto de vista da escola, ela também se responsabilize por um processo de reflexão que pense a importância desse pagamento deste pessoal que está na escola, refletindo também, inclusive, se este pagamento, refletindo, inclusive, por exemplo, se há um grande nível de absenteísmo dos professores, muitas faltas dos professores que requerem uma substituição maciça dessas vacâncias. Então, como é que a gente equilibra isso? Como é que a rede, e não o conjunto de escolas, então, como é que a gente consegue equilibrar efetivamente isso para que a secretaria tenha uma saúde fiscal, né, e arrecadatória de despesa bastante equilibrada? Então, é fundamental que a gente pense isso também em perspectiva, porque isso certamente impactará o planejamento de longo prazo da Secretaria de Educação. Por quê? Uma vez que você não tenha um equilíbrio das suas despesas, você vai ter muita dificuldade de cumprir as metas do Plano Municipal de Educação. É fundamental que a gente tenha este equilíbrio para que a gente não comprometa, inclusive, o pagamento desses profissionais no futuro, porque a gente está vendo aí claramente uma queda de arrecadação e que isso pode impactar diretamente aí o cumprimento das obrigações do município. Isso é uma responsabilidade que eu costumo dizer que é de todos, né, de todos nós, educadores, que estão na Secretaria de Educação, que estão na escola, na sala de aula, porque de alguma forma vocês que estão nessa função, gerem esses recursos, né? Não só o prefeito e o secretário de Educação que gerem esses recursos, mas o diretor também faz a gestão desses recursos, a equipe técnica da secretaria faz a gestão desses recursos também. Então, é fundamental que aí a gente tenha um acompanhamento preciso dessas medidas. A sua fala me lembrou de uma questão que a gente tem visto, tem sido muito comum. No primeiro ano de gestão, a gente tem muitos gestores que estão iniciando, né, e que estão se deparando com escolas que estão com a sua porta de entrada de receitas fechada, às vezes já por muito tempo, né? O que você diria ao secretário de Educação e suas equipes em relação a isso? Porque fica parecendo que é um universo isolado, que é um problema do diretor da escola, ou da dupla gestora, e a gente sabe que a secretaria pode, e não só pode, mas como deve apoiar. Então, como que você trataria isso, dando alguma sugestão, comentando para quem está nos ouvindo? Eu acho que é fundamental que a gente tenha responsabilidade no uso, né, dos recursos, né? Recurso público é um recurso que é de todo mundo, né? Não é que não é de ninguém, né? Então, é fundamental que a gente tenha muita transparência na execução desse recurso, preste contas, porque esse recurso é um recurso que todo mundo precisa saber onde foi gasto, por que foi gasto,
né? Como é que esse recurso está direcionado à garantia das aprendizagens dos alunos. Então, e aí, quando a gente fala dessa prestação de contas, dessa socialização dessas informações, é fundamental que a gente reconheça todos os recursos da escola, e não só o PDDE. Né? Então, qual é o nível de absenteísmo, as faltas, os atrasos dos professores, os desperdícios de material, né? Como é que os recursos que chegam do PDDE podem ou não estar relacionados a essa aprendizagem, ao PPP, aquilo que a escola definiu no seu plano anual, como é que estes recursos efetivamente estão destinados à aprendizagem dos alunos. Então, é fundamental que a gente tenha uma preocupação grande nessa prestação de contas, especialmente daqueles recursos financeiros que chegam para a Secretaria de Educação, para as escolas, porque só mediante essa prestação de contas é que a gente vai conseguir garantir o recebimento desses recursos. Então, é fundamental que a gente se atente para isso também. E a Secretaria pode qualificar, então, os diretores das escolas, muitos deles, às vezes, no início de gestão, começando a conhecer, portanto, essas demandas. A Secretaria pode apoiar o diretor a descobrir o que está errado, por que essa conta não fecha, quais são as questões que estão em aberto, para poder assegurar que esse recurso continue chegando à escola, né? É fundamental, Angela, porque quando uma escola deixa de receber um recurso, não é só a escola que está sendo prejudicada, mas toda a rede, né? Então, a Secretaria está para apoiar o trabalho da escola. E é fundamental que, nestes momentos em que há algum empecilho que impeça o recebimento de recursos pela escola, por uma ausência de uma prestação de contas ou uma necessidade de complementação de informações, que a Secretaria esteja à disposição dessa equipe para garantir aí que a regularidade do recurso seja viabilizada e que esse direito da escola de decidir onde investir o recurso possa ser viabilizado. Muito bem. Fernando, a Patrícia Dias, que é formadora aqui da comunidade, está perguntando para você como que ela pode conhecer, o que ela tem que fazer para conhecer o plano plurianual de um município em que ela esteja desenvolvendo a formação. Né? Acho que nós, formadores, às vezes também precisamos conhecer mais informações sobre isso e ela está aí perguntando qual é esse caminho, o que a gente tem que fazer para poder ter acesso a esses documentos. Tá. O plano plurianual, ele, pela importância que ele tem, né, porque ele vai destinar, Patrícia, para os próximos 4 anos o orçamento, a previsão orçamentária do município, do estado, ele é um documento público, é aprovado em lei, e pela lei de transparência, inclusive, ele precisa estar disponibilizado no site das câmaras municipais dos municípios. Então, esse documento pode ser acessado no site das câmaras municipais, inclusive o anterior, e há uma oportunidade também de que você, enquanto cidadã, formadora, possa também participar das audiências públicas que precisam acontecer para a socialização da proposta do plano plurianual para os próximos 4 anos. Então, é fundamental que tanto nós, enquanto formadores, mas também como educadores, munícipes, participemos desses espaços para conhecer quais são as perspectivas orçamentárias para a próxima gestão, fazendo comparativos, inclusive, de como é que isso estava no período anterior e como é que isso vai ficar para o próximo período. Então, o site da Câmara é uma boa, lá também são divulgadas as datas das audiências públicas que precisam acontecer antes da aprovação do plano, que é o momento que a população tem para opinar, sugerir, recomendar emendas, alterações, para que ele possa ser um plano para os próximos 4 anos. Muito bem, Fernando, a gente está se aproximando do final do nosso webinar, e aí eu queria dar um espaço para você fazer aí as últimas considerações, o que você destacaria nessa conversa que teve o objetivo de discutir as relações do financiamento com a questão da aprendizagem dos alunos, porque essa é uma demanda que está cada vez mais presente, eu acho que para todos os atores, para nós que estamos fazendo a formação, para eles que estão na ponta atuando em prol da aprendizagem, né? Então, como você quer encerrar essa nossa conversa, esse bate-papo? Olha, eu acho que, essencialmente, eu gostaria muito de reiterar a importância de que
as equipes da Secretaria de Educação, gestores escolares, que são gestores públicos do recurso da educação, direta ou indiretamente, mais direto, menos direta, possam se apropriar desses instrumentos e inserir nos seus planejamentos, nas suas pautas de formação, uma reflexão sobre esta priorização deste planejamento orçamentário das redes de ensino, ok? Então, é fundamental que a gente conheça, que a gente relacione e implique esse processo de planejamento com o Plano Municipal de Educação, porque sem essa relação, a gente, só com as metas, sem saber os recursos necessários para a consecução de cada uma delas, não será possível viabilizar, e, acima de tudo, que a Secretaria de Educação e as escolas tenham um plano municipal e esse planejamento orçamentário como uma grande bússola daquilo que precisa ser alcançado na educação local. Né? Então, foi um investimento grande de tempo na construção deste plano decenal. Certamente está sendo um investimento grande na elaboração dessa peça orçamentária para os próximos 4 anos. E agora a gente precisa fazer com que essas duas coisas se conversem e essas duas coisas pautem essa organização das redes de ensino. Então, é fundamental que a gente organize, planeje, e que a gente planeje a partir também desta previsão orçamentária que está prevista para os próximos 4 anos. O que é possível fazer? Como é que a gente prioriza esse recurso disponível e previsto com as metas do Plano Municipal de Educação? Quais são as metas prioritárias para os próximos 4 anos? Né? Pensando aí na perspectiva de longo prazo. Né? O que precisaria estar consignado nesse planejamento da rede, nesse olhar da rede, do atendimento das especificidades dos alunos, da manutenção, das escolas, da gestão inclusiva, pedagógica inclusiva, da gestão participativa, como é que tudo isso, de alguma forma, pauta e organiza esse planejamento das redes de ensino. Né? Então, equipes da Secretaria de Educação, gestores escolares, não se esqueçam de olhar, de conhecer esses instrumentos de planejamento orçamentário, não esqueçam de levar essa discussão para os professores, para os pais, de forma que isso também possa estar claro para todo mundo e que todo mundo possa acompanhar mais o orçamento e o planejamento aí da educação do município nos próximos anos. Então, essa é a dica que eu dou para todos que estão nos assistindo aqui. Então, muito bem, né? Chegamos ao final desse webinar. Em nome da comunidade educativa, a gente agradece a todos aqueles que participaram. A gente está vendo aqui os coraçõezinhos, os okzinhos aqui subindo na tela. E a gente agradece a oportunidade de poder compartilhar também questões que têm nos preocupado bastante, que nós temos levado a campo e discutido aí com os gestores. E a gente aguardem que daqui a alguns dias a gente está propondo aí novas discussões, um novo webinar, aproveitando essa ferramenta, essa possibilidade de chegar a tantos lugares, partindo do mesmo lugar aqui, que é a nossa comunidade. Tá bom? A gente agradece, um abraço a todos e muito obrigada aí pela participação. Foi um prazer estar aqui com vocês de novo. Um beijo a todos. Até mais. Termina aí.